eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E esse daqui é o nosso vídeo de Halloween, o que significa automaticamente que ele está sendo gravado e editado depois do Halloween, porque infelizmente nesse canal nós não trabalhamos com prazos. Mesmo assim, eu tô super empolgada pra falar com vocês sobre Ibi. Eu confesso que eu me planejei, eu queria postar esse vídeo no Halloween, eu tava cheia de ideias, mas a minha produtividade é muito baixa, então não deu. Mas isso não significa que eu não esteja com muita vontade e muitas informações muito boas pra falar de Ibi. Porque Ibi é um jogo magnífico. E ele é um jogo também de terror que serviu como porta de entrada pra muita gente, tanto pra jogos indie como pra jogos de terror. O que foi o meu caso também, porque ele foi o meu primeiro jogo do estilo. E apesar desse jogo ter sido lançado há 9, quase 10 anos, ele é um jogo que pode ser considerado atemporal. Qualquer pessoa quando for jogar esse jogo vai ter uma experiência incrível. Não importa se já tiver passado um tempo depois de seu lançamento. E a razão disso é porque ele é um jogo de gráficos extremamente simples, músicas extremamente simples, histórias absolutamente simples, mas mesmo assim ele é extremamente cativante. Ele consegue fazer muito bem qual é a proposta dele e principalmente ele consegue utilizar muito bem características do terror japonês, que também é bem simples e combina e mescla bem com o tipo de proposta do jogo. E obviamente, como eu sou chata e adoro detalhes, vou consequentemente analisar um pouco a história, dar alguns detalhes e informações interessantes e também dar umas teorias e informações sobre os finais do jogo, porque ele tem vários finais e nenhum final é considerado verdadeiro. Então, se vocês nunca jogaram o jogo e não sabem nada, se preparem, porque esse vídeo vai ter muito spoiler e pode acabar estragando a experiência de quem nunca jogou e planeja jogar. Mas antes de começarmos a falar sobre a história do jogo e analisar os personagens, eu quero comentar uma coisa muito interessante aqui, que é sobre a criação do jogo. O jogo foi criado em RPG Maker 2000, que é um programa extremamente fácil de usar, sabe? Qualquer leigo pode usar. E foi criado pelo Cory, que é um japonês que não trabalha com isso, que não é designer de jogos, que não criou nenhum jogo depois de Ibi e que fez Ibi apenas como hobby. E essa foi a grande razão de Ibi ter se tornado tão popular. Porque por ter sido criado numa ferramenta fácil, que é o RPG Maker 2000, qualquer um conseguia abrir o programa e traduzir as linhas de diálogos para todos os idiomas. Isso facilitou muito para que o jogo se espalhasse pelo mundo todo, sem que ninguém precisasse saber sobre programação ou configurar nada para conseguir traduzir os arquivos do jogo. E outra coisa que facilitou muito é o fato de ele ter postado gratuitamente o jogo em um fórum. Então não teve aquela discussão sobre pirataria, tirar os direitos do autor, o que fez com que o jogo se espalhasse muito, as pessoas estivessem livres para pegar os arquivos, modificar e repostar. O que até gerou uma coisa muito engraçada, porque muita gente aqui no ocidente dizia que o autor de Ibi é desconhecido, sendo que ele nunca foi. Eu acho que eu meio que sabia, porque eu sou aquela meio hardcore que procura fanart e tudo, e eu sabia que já tem muitos anos que ele vende chaveirinhos de Ibi por aí. Mas muita gente não sabia nada sobre o autor porque foi se afastando tanto, é uma tradução, depois do outro grupo, que já não tinha basicamente contato nenhum com o criador. Então rolou até umas histórias que ele postou o jogo e desapareceu, que ele não tinha redes sociais, e nunca foi bem assim. Ele basicamente postou o jogo naquele núcleozinho dele de fórum de pessoas que gostavam de produzir jogos por hobby. Ele não foi além, sabe? Ele não criou um site, ele não pegou todas as traduções e repostou lá, então ele ficou realmente isolado para a fandom japonesa. E por que eu tô contando isso? Porque o criador do jogo, ele é nativo japonês, ele tem uma perspectiva completamente japonesa sobre a narrativa, e as influências de Ibi sobre o terror, a forma que é descrito, e até a forma que ele encara o mundo, é muito japonesa, o que realmente dá um misticismo muito único para Ibi. E o que faz até ter características similares a tipo filme de terror japonês, que é aquela coisa que a gente não entende bem o que está acontecendo, que os personagens parecem que foram jogados ali aleatoriamente, que é uma coisa que eu vou explicar aos pouquinhos conforme eu for explicando a história. Então vamos lá! Ibi é a história de uma garotinha que vai pela primeira vez a um museu ver uma exposição com seus pais. No momento, a exposição do museu é do artista Wise Eterna, que é um artista muito conhecido por dar a sua alma às suas obras, tendo a sua perspectiva e visão de mundo em cada uma delas. E Ibi, conforme vai visitando o museu, conhecendo as obras, aos poucos vai notando algumas coisas estranhas a ocorrerem ao redor dela. Inicialmente o museu parece normal,
mas posteriormente as pessoas vão desaparecendo, as obras vão se modificando, até que ela finalmente percebe que ela foi jogada para uma outra realidade, um museu alternativo, que é o Museu do Mundo das Obras do Wise. E mais ou menos tudo que tem naquele mundo ali são as criações dele. E essa é a primeira característica básica do terror japonês. O terror ocidental, normalmente, tudo acontece por algum motivo. Por exemplo, tem uma boneca amaldiçoada que foi amaldiçoada porque tal coisa aconteceu com aquela família que vivia naquele lugar, que tinha aquela boneca, e as pessoas que pisaram naquele lugar foram pegos por essa maldição. Já lá no Japão, eles têm uma visão completamente diferente do terror. Eles acreditam que terror de verdade ocorre de forma casual, com pessoas completamente aleatórias. Como, por exemplo, você atravessar uma rua e você acabar sendo perseguido por um fantasma. Uma rua que você sempre atravessa, ou uma rua que você nunca atravessou, você sendo qualquer pessoa em qualquer momento. E é exatamente isso que acontece com a Ibi. A Ibi não tem qualquer vínculo com arte, não tem qualquer vínculo com esse artista. É a primeira vez que ela vai nesse museu, mas ela acaba sendo transportada para esse mundo, sem motivo nenhum, simplesmente porque ela estava ali. E conforme ela avança nesse mundo, ela conhece outros personagens, que é o Gary, que é um rapaz um pouco mais velho, e a Mary, que é uma menina que também está perdida ali. E esses dois personagens parecem ter entrado naquele mundo pelo mesmo motivo que a Ibi. Simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. E conforme a gente vai avançando nesse mundo, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre as características dominantes das obras do Wise. Principalmente as características dominantes da personalidade dele. E o que era dele que ele colocava no trabalho dele. E essas características são principalmente duas. A primeira é a sua visão sobre as mulheres. Uma coisa que a gente nota logo que a gente vai observando os quadros é que o Wise era um homem que tinha várias mulheres, relacionando com várias pessoas diferentes. E ele costumava pintar essas mulheres. Então a gente tem a dama de vermelho, a dama de azul, a dama de amarelo, a dama de verde, que são quadros que vão te perseguir como se fossem inimigos do jogo. E ele também cita nessas mesmas criações que essas mulheres parecem sempre querer alguma coisa, mas elas não podem abrir portas. Ou seja, elas são criaturas que almejam alguma coisa, mas elas não conseguem alcançar isso. Como se dissesse que mulheres realmente desejam muito mais do que podem ter. E outra coisa que a gente nota é que tem uma visão meio que sexualizada das mulheres. Como, por exemplo, o excesso de manequins ou até mesmo a figura de uma mulher nua, sempre sem o rosto, o que significa que ele despersonifica as mulheres. Como se pra ele, todas as mulheres com que ele se envolvesse não precisasse ter nome ou identidade. Tanto que os quadros das namoradas que ele pintava, ele citava apenas a cor, tipo a menina de vermelho, a dama de azul, ele não dava nome a elas. E outra coisa que a gente também pode notar na visão dele é que as mulheres eram extremamente possessivas através das bonecas. Porque as bonecas são extremamente possessivas com o Gary. Elas querem andar com o Gary, dizem pro Gary, me leve com você, eu quero ir com você, não me deixe. Então mostra que elas têm uma visão meio feminina de ser possessiva, porém essas mesmas mulheres, no caso as bonecas, sendo vestidas de um ponto de vista feminino, que é o da Ibi e da Mary, não são hostis, são bonitas, são coelhinhos, são fofinhos, são algo agradável de se ver. O que mostra que a visão particular do Wes sobre as mulheres era realmente algo particular e não algo que era compartilhado pelas outras pessoas. E apesar de ter essa visão sobre as mulheres serem possessivas, quererem mais do que pode ter, de serem insistentes, uma das suas obras se difere de todas as outras obras, que é o seu quadro Mary, que é o terceiro protagonista do jogo. Isso porque, ao contrário de todas as outras obras, Mary tem rosto, tem nome, tem identidade, o que faz com que de fato ela seja um trabalho diferente, uma obra diferente. Ela tenha muito mais personalidade e essência do que as outras obras dele. O que dá até pra entender que ele colocou mais alma dele na Mary do que nas outras obras, o que explicaria por que a Mary é mais viva e mais humana. Mas eu não disse que são duas características? A segunda característica de visão do mundo do Wes é um forte pessimismo. E isso é convenientemente atrelado ao terror japonês, porque o terror japonês de fato é extremamente pessimista. E a gente percebe isso de forma um pouco mais sutil, por exemplo, com as histórias infantis, onde tem um livrinho lá com uma brincadeira normal no Japão de você esconder uma moeda em um bolinho. E o bolinho é distribuído para várias pessoas e apenas uma pessoa vai conseguir o bolinho premiado. E por que essa é uma visão pessimista? Porque ela basicamente diz que algumas pessoas no mundo vão ser afortunadas e ter o que elas querem,
e outras pessoas não vão ter nada. Elas podem fazer as coisas certas, podem ter o mesmo bolinho nas mesmas circunstâncias, mas por algum motivo ao acaso, elas não vão ser premiadas, elas não vão ter o que desejam. E essas duas características dominantes na obra do Wes marcam muito a personalidade da Mary. Tanto ela ser meio possessiva, meio obsessiva, de ela querer o que ela não pode alcançar, como ela também ser desafortunada. Ela está numa situação que o mundo dela é extremamente pessimista, onde todas as pessoas conseguem o que ela quer, menos ela, simplesmente pelo acaso, porque ela foi meio que vítima das circunstâncias. E o que a Mary quer nesse caso é a liberdade, poder andar no mundo real, ter uma vida normal. E as pessoas do lado de fora conseguem isso, fora dessa realidade elas têm isso, mas a Mary, mesmo sendo uma aparentemente humana, normal, tendo personalidade, tendo sonhos, tendo vontades, ela não consegue obter isso. E é aí que no decorrer da história, conforme a gente vai avançando com Ivy, Mary e Gary, a gente vai aos poucos conhecendo esses personagens e percebendo que a Mary não é uma humana, que ela não foi trazida do mundo real para o mundo das artes, na verdade ela sempre esteve naquele mundo. E a gente pouco a pouco colocar uma situação que a gente tem que fazer uma escolha sobre o que fazer a respeito. Pois todos os humanos que entram naquele mundo ganham uma rosa, que é a essência da sua vida, a essência da sua alma. E a única forma de sair desse mundo é tendo essa rosa em mãos. E o Gary tem a sua rosa, a Ivy tem a rosa dela, só que a Mary não tem uma rosa. A rosa que a Mary carrega é falsa. E a única forma dela sair daquele lugar seria conseguindo a rosa de uma outra pessoa. E esse jogo, apesar de ter 9 tipos de finais com várias outras variações, é considerado um jogo sem um final feliz, sem um final perfeito. Porque ele trabalha justamente com essa ideia pessimista de que não dá pra ter tudo nesse mundo. Nem todo mundo vai conseguir o que quer. E esses 9 finais que você encontra são várias escolhas, como por exemplo, deixar o Gary pra trás, ficar pra trás, todos ficarem pra trás presos naquele mundo, a Mary sair, a Mary não sair, várias variaçõezinhas que permitem você escolher o que você quer fazer, para quem você quer dar o final feliz. E esse tipo de final é um exemplo perfeito do terror japonês de como ele é trabalhado, porque é muito normal nos terrores japoneses você não dar um desfecho, você dizer que isso aconteceu casualmente com alguém e no futuro pode acontecer com outras pessoas. Como por exemplo, se a Ivy e o Gary conseguem sair daquele mundo, nada impede de outra pessoa ser transportada para esse mundo e também correr a mesmos conflitos, encontrar a Mary, tentar ter a rosa roubada. Assim como também não impede de, por exemplo, você sair com a Mary, deixar o Gary e o Gary se tornar outra pessoa que tenta pegar a rosa de alguém, que tenta escapar daquele lugar. O que dá aquela sensação meio que de um chamado, sabe? Que você pode conseguir sair daquele antro onde está correndo a maldição, mas você não pode quebrar a maldição. A maldição tem que continuar correndo, porque ela realmente é algo anormal, ela é algo paranormal, ela é algo que não tem explicação, não tem começo e não tem fim. Mas o ponto que definitivamente é mais sensacional em Ivy, e que é um clássico do tipo de narrativa japonesa, que particularmente eu considero a melhor parte desse tipo de narrativa, porque a gente vê muito, por exemplo, em Junji Ito, que é um mangaka de terror, que é o fato de que os personagens, mesmo sendo extremamente simples, parecendo ser apenas aquilo que eles são apresentados, sem muitas camadas, eles apresentam uma dualidade entre vilão e vítima. E é exatamente isso que a Mary é. Porque ela pode ser tanto a vilã, dependendo da perspectiva, que quer roubar a rosa de alguém para sair dali, como uma vítima, que é alguém que é uma pessoa normal, que foi criada, colocada naquele universo, ela não pode sair simplesmente porque ela teve o azar de nascer naquela circunstância. E por ela ser tão humana quanto a gente, chega a ser injusto a gente querer dizer que ela não é humana, que ela é apenas um quadro, porque ela tem sentimentos como um humano, ela tem uma aparência como humana, ela age como uma humana, e a simples circunstância do nascimento dela é que não seria muito humano. Mas mesmo assim, é justo nós avaliarmos o que é ou não humano, porque se uma pessoa age como você, pensa como você, sente como você, ela realmente pode ser chamada de uma outra criatura e não um ser vivo como qualquer outro? E esse provavelmente foi o grande ponto forte da história que fez as pessoas se apaixonarem por esse jogo. Porque dependendo do final que você tem ou da visão que você tem conforme você vai jogando, a sua perspectiva vai mudar. Eu, por exemplo, quando joguei esse jogo há muito tempo atrás pela primeira vez, eu tive muita raiva da Mary. Eu vi a Mary como se fosse vilã, porque eu adorei o Gary, eu adorava o jeito meio protetor dele.
E quando eu vi que uma das possibilidades mais fáceis da Mary sair daquele mundo é você meio que prendendo o Gary ali, eu que já tava pegada ao Gary e achei que ela era errada, sabe? Eu culpei a Mary por isso. Entretanto, depois jogando outras vezes, passando um tempo, tendo uma perspectiva mais madura, eu comecei a ver diferente, ainda mais porque eu entendi mais como é que funciona o terror japonês. Eu vi que a Mary, de fato, ela é uma vítima. Ela não tem culpa dela estar passando por tudo isso. E você pode culpar uma pessoa por tentar fazer de tudo para sobreviver? E digamos que ela realmente esteja sendo injusta em fazer tudo para sobreviver. O Gary viu muito mais do que ela aqui no fora. Por que não pode ser a vez dela agora? Porque ela não pode ter um pouco dessa experiência também? O que mostra que pro Gary perder a vida ou não, ou a Ivy perder a vida ou não, foi tudo azar, tudo casualidade. Coisas que simplesmente podem acontecer com qualquer pessoa, com qualquer lugar. Que dá aquele sentimentozinho que é o ponto forte desse tipo de terror e de narrativa, que é aquele medinho de que o próximo pode ser você. E esse tipo de terror que trabalha com acaso, dualidade e maldições que não tem nenhuma explicação e não precisam de fato de explicação para ocorrer, é uma característica que realmente funciona muito bem em Ib. Porque Ib não precisa dar explicação, ele não precisa se envolver muito, não precisa ser muito longo. Ele só tem que apresentar aquele propósito, aquela história base, te mostrar aquele mundo e te mostrar que mesmo você saindo dali, aquilo não acaba, aquilo continua. E pode acontecer de novo com qualquer outra pessoa. O que, cá entre nós, é uma verdadeira aula de narrativa de terror. Eu acho Mary uma personagem fantástica. Eu acho que dos jogos de terror, assim, indie em geral, a Mary parece muito plana a princípio, mas se você analisar a narrativa, a forma que ela é implementada, a forma que você conhece ela e depois você pode ter uma impressão completamente diferente dela, pode dar uma personagem sensacional e que provavelmente deve ter sido usado de base para inspiração de muitos outros personagens depois. Até porque a coisa mais aterrorizante que existe é aquela que você não pode explicar, que você sabe que existe, mas você não sabe o que ela pode fazer com você. E é isso, esse foi o nosso vídeo. Eu tava muito empolgada pra falar sobre Ib. E eu provavelmente queria também lançar um vídeo no Halloween que eu não vou lançar, porque já passou, sobre um mangá de terror que faz o contrário de Ib e fica péssimo porque ele tenta explicar demais. E no momento que ele explica, ele se perde. Mas mesmo assim, eu fico muito feliz em apresentar a Ib pra vocês. E quem não jogou, jogue. E quem já jogou, comenta aqui embaixo o que achou e se Ib tá ou não entre os seus favoritos. Pra mim, sem dúvida, Ib tá. É engraçado que depois de tanto tempo eu não consigo colocar no meu top 3 jogos favoritos. Até porque tem tipo Earthbound e se for jogos de terror tem Inside, né? Mas mesmo assim, Ib pra mim é fantástico porque ele mostra o que qualquer iniciante que quer criar um jogo precisa saber. O ir pelo básico, saber trabalhar o básico e fazer isso da melhor forma possível, conseguindo imergir o jogador naquela situação. E você precisa fazer exatamente como o Cody faz. Você pode usar o seu próprio estilo baseado na sua cultura do que é o terror. Mas se você não tem muitos recursos, se atenha ao simples e faça um bom uso desse simples. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu não gostei. O Gary é perfeito e é isso, tchau, né?